Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a parte 4, né, do vídeo para dar continuidade à minha história. Pessoal, eu me lembro de uma vez, né, falando assim de sofrimento, lembrei de um dia que eu sofri muito, que foi uma coisa que marcou minha vida. Eu lembro como se fosse hoje e tenho muito arrependimento do que eu fiz. Quando eu trabalhava na escola do Pau d'Arco, como eu já falei com vocês, né? Que eu ia de moto todos os dias. Foi na época da chuva, estava chovendo muito, muito mesmo. Os rios estavam todos cheios, estava dando muita enchente nos rios, as baixas estavam todas cheias. Então já tinha uns dias que eu não sei se era 2 dias que eu não ia trabalhar na escola, porque devido, né? A estrada está muito cheia de água e lama. Aí um dia eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu não posso deixar os alunos esperando, eu preciso ir. Aí eu levantei 4 horas da manhã, arrumei, quando foi 5h30, eu saí da minha casa sozinha de moto, saí com chuva, mudei de estrada, passei por uma outra estrada, onde tinha uma ponte, que no rio, dentro do rio não dava para passar, e chegava na estrada, parecia assim aquelas ondas do mar. Vinha uma onda, passava, vinha outra, com muito sofrimento, e eu fui devagarinho, bem devagarinho mesmo. Aí quando 7 e pouco eu cheguei na escola, com muito sofrimento, muito medo de cair, muito medo de machucar e até medo de morrer, né? Porque tinha muita água e eu não estava vendo os buracos. Se tivesse buraco naquela estrada, eu não conseguia ver, né? Porque devido à água, as marés da água, vinham assim, tipo umas ondas do mar. Vinha uma e passava, vinha outra, até eu cheguei na escola. Quando eu cheguei lá, toda molhada, com todo esse sofrimento, não tinha nenhum aluno. Eles sabiam, né, que eu não ia poder ir daquele jeito, mas como eu tinha muita coragem e era muito preocupada, eu não gostava que a aluna ficasse me esperando, eu preocupava também com os pais, eu achava que os pais iam falar que eu não estava indo trabalhar, então essa era a minha preocupação. Aí eu fiquei lá um pouco, esperei, eles não chegaram, eu voltei com chuva de novo, do mesmo jeito que eu fui, eu voltei. Gastei mais de 1h30 de viagem até chegar na minha casa. Foi muito sofrimento. Só que eu fiquei feliz porque eu cheguei em casa em paz. Deus me protegeu. Deus não, Deus, como Deus é muito maravilhoso, Ele não deixou nada de ruim acontecer comigo. Eu não caí, eu não machuquei. A única coisa que eu passei muito foi medo, né? Medo de cair, medo de quebrar a perna, isso eu passei mesmo, mas cair eu não caí. Fui em paz e voltei. Mas só que se for hoje eu não faço isso, não é devido à minha idade. Se eu fosse nova hoje, eu não faria isso que eu fiz. Foi muito perigoso. Eu arrisquei a minha vida, porque era melhor eu ficar com falta nas escolas, né, do que eu fazer o que eu fiz. Eu tinha muita coragem, então não sei por que eu pensava daquele jeito. Eu lembro de essa época, né, uma amiga minha e colega de trabalho falou assim: Miliana, você sabia que você ia nascer um homem e depois você nasceu mulher? Eu nunca vi tanta coragem desse jeito, porque eu não tenho essa coragem. Inclusive, acho que naquela época era pouca gente que tinha uma coragem dessa. Acho que nem homem, né? Nem todo homem tinha essa coragem que eu tinha. A coragem que eu tinha, nem todo homem, acho que não tem, não sei. Não sei se a maioria dos homens acho que não tem essa coragem, não, porque não vale a pena, né? Não tem essa coragem porque não vale a pena arriscar a vida da gente, igual eu arrisquei esse dia. Eu arrisquei a minha vida. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por eu não ter morrido, né? E não ter acontecido nada comigo. Mas ficou uma coisa que ficou marcada na minha vida. Mais uma coisa, né? Marcada na minha vida da época que eu trabalhava. Aí eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e vou falar com vocês o seguinte, que vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito grande e depois eu faço a parte 5 para vocês, dando continuidade, viu? E muito obrigada.
pela atenção.